Olá, pessoal! Como é que surgiu a ideia de eu vir morar na Itália, afinal de contas? Eu me chamo Gabriela Rotilli, sou médica no Brasil e hoje faço especialização de psiquiatria aqui na Itália e revalidei meu diploma através do Ministério da Saúde. A ideia de vir para a Itália surgiu assim, eu tenho descendência italiana, eu estava na questão de fazer cidadania e estávamos numa questão de vir para a Itália para a questão de cidadania. Porém, naquele momento ali, eu já havia tomado uma decisão de que eu não queria mais ficar no Brasil. Os principais motivos que me levaram a essa decisão foi os meus filhos, as possibilidades de futuro para ele. A gente tinha uma posição, assim, uma vida muito estável lá no Brasil. Porém, muito cômoda, digamos. Tinha o meu trabalho, era médica do trabalho, trabalhava em vários locais. E éramos, assim, financeiramente estabilizados já. Porém, o futuro do Brasil, a própria medicina no Brasil me incomodava. Eu queria novas oportunidades, então tomamos a decisão de sair mesmo. E a nossa primeira ideia era a Europa, mas a gente não tinha uma ideia fixa com relação à Itália. A gente tinha a ideia só de vamos fazer cidadania e vamos ver como é que é lá. Porém, antes de eu começar a cidadania, mesmo no escuro, mesmo sem conhecer a Itália, mesmo sem falar italiano, mesmo sem fazer, tipo, não tinha nada preparado, eu já comecei o processo de validação, porque eu pensei assim, mas se não servir para alguma coisa, ao menos eu não perdi tempo, tá? Então, eu pensei, o processo de validação é longo, se não servir, não perdi meu tempo. E foi muito bom no final, porque quando eu cheguei na Itália para fazer a cidadania, que foi em outubro de 2019, eu já encaminhei os meus documentos para o Ministério da Saúde naquele momento. Aí você me pergunta, mas você sabia se você queria ir para a Itália ou não? Eu digo, não sabia. Não sabia de nada ainda, nós estávamos inclusive em dúvida, se vai para a Itália, se vai para a Holanda, nós pensávamos muito na Holanda. Porém, o que me levou a escolher a Itália? Eu, primeiramente, quando cheguei aqui na Itália, eu me encantei um pouco com o país. Achei a cultura muito semelhante. O fato de ter que aprender um novo idioma italiano, né, que seria a língua italiana, não seria um impedimento muito grande, porque não é uma língua muito difícil de aprender. E eu queria exercer medicina ali, então eu teria que dominar muito bem o idioma. Então o fato de... o italiano não seria tão difícil. Isso é uma coisa que pesou bastante na nossa tomada de decisão. E os nossos filhos teriam uma ótima oportunidade, é um país desenvolvido, economicamente muito bem, e muito diferente do Brasil. E o ritmo de vida ali, eu percebi que era isso que eu buscava, eu queria desacelerar, eu queria diminuir meu ritmo. E ali eu me encontrei. Porque ali é muito família, é muito... não é só trabalho, aquela loucura toda que a gente está tão acostumado a ver no Brasil. Então ali eu me encontrei. O processo de validação na Itália era um processo mais objetivo e que eu estava disposta a enfrentar. Diferente um pouquinho da Holanda, que daí ali eu comecei a balançar com relação à Holanda, porque eu pensei em aprender o idioma holandês não seria muito fácil. E lá eles exigem também o inglês, então, tipo, pesaria muito eu aprender 2 idiomas. O inglês não era algo que eu dominava, o que eu domino ainda hoje, tá? Então, seria 2 idiomas que eu teria que aprender e o holandês não é muito fácil. E sem contar que o processo de validação na Holanda é mais demorado, mais, né? Não cheguei a pesquisar muito bem, mas eu percebi que o processo de validação na Itália era mais objetivo, e isso eu gostei, eu disse assim, isso eu estou disposta a enfrentar. Então é muito importante você ter isso claro no momento de você tomar uma decisão de qual país você quer morar. O que você está disposto a enfrentar para você exercer medicina fora do país? Até que ponto você... o sacrifício que você... porque você vai ter que sacrificar, tá? Então ali eu me encontrei. E por isso, então, a gente decidiu, eu não consegui fazer a minha especialização no Brasil por conta da carga horária ser muito alta, eu queria ter filhos, eu queria ter mais qualidade de vida, então não estava disposta a enfrentar a carga horária absurda que é no Brasil, uma residência médica, por exemplo. E a bolsa de residência no Brasil muito baixa, então me fez repensar em fato de fazer uma especialização no Brasil naquela época quando eu me formei. E eu decidi por não fazer e por isso fiz uma pós em medicina do trabalho.
Essa decisão de ir para a Itália reativou esse desejo e essa vontade minha de fazer uma especialização. Porque lá a carga horária já é mais, eu digo assim, mais tranquila e você tem uma bolsa de residência mais digna, tá? Que você consegue viver. Então, isso reativou, né, essa vontade que eu tinha de fazer especialização que eu tinha deixado, gente, lá atrás. Me formei em 2010, tá? Faço as contas. Não sou tão novinha assim. Então, eu pensei, não, agora pode ser que eu consiga, então, fazer uma especialidade. E aí, eu optei por fazer, então, a psiquiatria, tá? Que hoje eu sou residente de psiquiatria na Universidade de Milão e ajudo os médicos, então, a fazer esse processo que eu fiz, que é de revalidar o diploma e exercer a medicina aqui na Itália. Tá? Mas e como que funciona, então? Como que eu faço para ser médico na Itália, Gabi? O processo de validação, como eu já disse, ele é muito objetivo e parte basicamente de algumas etapas, que seria a parte burocrática, tá? Na Itália a parte burocrática é um pouquinho chatinha, gente, mas tudo certo, dá tudo certo no final. Os documentos que você vai enviar ao consulado, os documentos que você vai enviar ao ministério. Depois que você envia a documentação ao ministério, o ministério leva mais ou menos 1 ano para te dar um retorno, para te dar o ok. E se a sua documentação estiver ok, você precisa fazer 2 provas. Uma prova escrita e uma prova oral, que acontece em Roma, com intervalo de 1 semana entre elas. O processo todo de validação, se você fizer certinho, bem orientado, se tiver as suas documentações todas corretas, e você passar na prova de primeira, vai mais ou menos uns 2 anos. Hoje, porque o Ministério da Saúde está demorando um pouquinho. Na minha época, que eu fiz em 2021, levava menos, porque eles davam um retorno em torno de 6 meses os documentos. Então, hoje, uns 2 anos, você já tem o seu diploma validado na Itália. E aí, o que falta para você poder exercer medicina ali? Somente você se inscrever no álbum dos médicos. Tá bom? A partir da sua inscrição, a partir da validação e sua inscrição no álbum dos médicos, que seria o Conselho dos Médicos na Itália, você está apto, então, a trabalhar e você também pode, no caso, prestar a prova SSM e fazer uma sua especialização médica num país de primeiro mundo maravilhoso, que é a Itália, e que eu amo tanto. Esse é um panorama geral de como funciona o processo de validação da medicina e como que eu vim parar aqui, certo, gente? Um abraço para vocês.